Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e neste momento eu vim compartilhar com os irmãos uma palavra e um testemunho vindo diretamente do Senhor para o seu coração. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu tinha um sonho em meu coração. E havia um tempo que eu orava ao Senhor a respeito disso, pedia ao Senhor que realizasse esse meu sonho, dentre outros também que eu orava a Deus. E para quem não sabe, eu fiz a faculdade de Direito. E para ser um advogado, uma advogada, você precisa fazer a faculdade de Direito e também depois prestar uma prova da OAB para que você então possa exercer a advocacia. E como esse era um sonho meu, no meu último ano de faculdade, eu me inscrevi para prestar essa prova. E eu até mesmo queria tirar férias para poder estudar um mês antes dessa prova, estudar um pouco mais, me dedicar ainda mais para poder prestar essa prova, porque é uma prova difícil. E então eu queria tirar um momento para isso. Só que também era um momento no escritório que eu trabalho, que tinha muito serviço também, então ficou meio difícil para que eu pudesse sair para poder estudar para a OAB. Só que acontece que 2 semanas antes da realização da prova, eu peguei Covid. E era na época ainda que não tinha as vacinas. E numa época muito difícil na minha cidade, em que as pessoas que precisavam ir para o hospital acabavam não saindo com vida. Então os meus pais ficaram preocupados e eu tive que ficar isolada, não pude ter contato com a minha família. Somente eu tinha pego a Covid e eu realmente fiquei muito ruim, muito mal, a ponto de não ter forças para levantar um garfo e pôr na boca com a comida. Teve um dia que eu estava totalmente sem forças, que eu falei para minha mãe, ela levava a comida para mim. Falei: mãe, será que você pode mandar a carne picada? Porque eu não tenho forças nem para cortar a carne. Eu não tinha forças para comer, eu tinha que comer em etapas. E aí eu acabava nem comendo tudo. Eu comia um pouco e precisava deitar, porque eu começava a passar muito mal. Eu não tinha forças para ficar sentada. E o meu corpo tremia, eu suava muito, eu realmente fiquei com a imunidade muito baixa e com muita fraqueza. Ao ponto de que um dia eu estava sentada numa cadeira diária que colocamos no meu quarto, e naquele dia eu estava passando muito mal, naquela noite eu estava passando muito mal. E eu realmente senti a minha alma se desligando do meu corpo. Eu senti naquele momento que o Senhor iria me recolher. E eu chorando naquele momento, não por medo, mas por conta da dor que eu estava sentindo, eu chorei e disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me levar, tudo bem, eu estou pronta. Mas se o Senhor também quiser me levar ao hospital, tudo bem também, mas que seja por um propósito. E a partir daquele dia, na verdade, eu comecei a melhorar. E a minha mãe começou a evangelizar os enfermeiros que vinham em casa cuidar de mim, porque eu precisei receber um tratamento em casa e tomar a medicação diretamente na veia, e eu tinha pavor de agulha. E eu precisei tomar a medicação diretamente na veia, com muitas vitaminas, porque eu fui no médico e o médico ficou muito preocupado. Eu realmente estava sem forças no meu corpo. Mas eu continuei orando e falando com o Senhor. E na primeira semana que eu peguei o Covid, foi uma semana muito difícil, que eu fui ficando cada vez pior e eu continuei orando a Deus e eu não conseguia olhar para a tela de computador, olhar para o celular, eu só dormia porque era a única coisa que eu conseguia fazer, para ficar melhor. Então, num domingo eu estava sentindo um pouco melhor, depois de uma semana, e eu vi que um curso preparatório tinha postado que iria dar uma revisão geral de todas as matérias para quem fosse prestar a prova da OAB. E eu falei: quer saber, eu vou tentar,
Eu não conseguia ficar nem uma hora sentada sem passar mal, mas eu disse, eu vou tentar pelo menos. Porque eu já sabia que eu iria poder sair, né? Não iria contagiar mais ninguém depois de 2 semanas naquela época, né? Eu já poderia sair. Não que eu estaria melhor, mas eu sabia que eu iria sim prestar aquela prova, estando ou não melhor. E eu orando para Deus, e eu comecei a me esforçar para poder estudar e assistir aquela revisão, né? E era uma revisão que durava a manhã inteira e depois a noite toda. E tinha dia que eu não conseguia assistir toda ela, porque eu começava a passar muito mal. E teve um dia que eu não conseguia assistir nada, porque eu passei tão mal o dia inteiro que eu só consegui ficar deitada. E aí eu acordei no outro dia e pude sair já do isolamento que o médico havia me liberado. E eu disse à minha mãe, mãe, eu não sei como eu vou conseguir fazer aquela prova. Porque eu não tô bem, eu não consigo ficar nem direito 1 hora sentada, quem dirá 5 horas para realizar uma prova com 80 questões. Uma prova difícil, uma prova maçante que você precisa ler, precisa se concentrar. Como que eu vou conseguir? Eu naquele momento estava ficando desacreditada já. Porque olhando para o meu estado, eu realmente não conseguiria fazer aquela prova. Mas acontece que na noite anterior, uma amiga minha muito querida e irmã da igreja tinha me mandado um versículo da Bíblia. E eu não havia aberto. Mas depois que eu acabei de conversar com a minha mãe, eu fui ler o versículo que essa minha amiga tinha me mandado. E ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Essa palavra era tudo que eu precisava naquele momento. Veio de encontro ao meu coração. Eu senti como se verdadeiramente foi o Senhor falando comigo, falando: filha, não tenha medo, não desanime, eu vou contigo, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu vou te sustentar, eu sou o Deus do impossível, que realiza sonhos, que faz muito mais além daquilo que você imagina, daquilo que você pede. E naquele momento eu senti o Espírito Santo fortalecendo a minha alma e eu me tomei de fé e falei: não, eu vou fazer aquela prova e eu vou conseguir fazer. Eu me apeguei a esta palavra que o Senhor liberou para a minha vida e eu continuei orando e continuei assistindo aquela revisão. E o último dia de revisão foi o dia inteiro, sem parar. E eu fui assistir. E eu consegui assistir quase o dia inteiro. Chegando nas últimas horas foi que eu comecei a baquear, mas é porque foi um dia todo de estudo. E eu falei: eu vou conseguir fazer essa prova. E quando foi no domingo, depois de 2 semanas, a realização da prova, eu tive que ir para outra cidade, porque na minha cidade não tinha aplicação dessa prova. Fui para uma cidade com mais ou menos 1 hora de distância fazer essa prova. Eu cheguei lá, sentei à mesa, orei a Deus, apresentei a prova a Deus e eu fiz a prova com a maior calmaria do mundo. Acabei ainda com um tempo de sobra e fui fazendo aquela prova. E eu saí de lá, falei: ai, Senhor, chegando em casa então eu vou conferir o gabarito prévio que sai, né? E aí eu fui conferir esse gabarito quando eu cheguei em casa. E a prova tem 80 questões. E para você passar para a segunda fase, que são 2 fases, você precisa acertar pelo menos 40 questões. E é uma prova que não costuma ter muitas questões anuladas ou revogadas ainda de ofício pela própria banca examinadora. E aí eu fui conferir, né, a minha prova com aquele gabarito prévio
e eu havia acertado somente 36 questões. E a hora que eu vi aquilo, eu confesso para os irmãos, para vocês, que eu desanimei e o meu coração ficou um pouco entristecido. E falei, tudo bem, né? Os meus pais também desanimaram um pouco, mas mesmo assim a minha mãe tentou me animar. E isso foi num domingo. Quando foi numa terça-feira, eu fui assistir uma pregação online da pastora Camila Barros. E eu assistindo aquela pregação, ela disse assim: se o Senhor liberou uma palavra para a sua vida, se apegue a essa palavra. E não importa o que aconteça, não importa a situação desfavorável que você viva, essa palavra vai se cumprir. Ainda que o Senhor tenha que mudar decreto do homem, ainda que o Senhor tenha que mudar as coisas, ainda que tudo tenha que acontecer de forma diferenciada, nada é impossível ao Senhor. E agindo Deus, quem poderá impedir? Ouvindo aquela palavra novamente, era tudo que eu precisava. E ela veio novamente de encontro ao meu coração. E eu falei, o Senhor me liberou uma palavra. E eu vou me apegar a essa palavra. Não vou continuar desanimada, mas vou ter fé no Senhor. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço a palavra do Senhor. Eu sei o que Ele já operou lá atrás. Eu sei o que Ele faz ainda hoje. E eu tenho certeza que Ele pode continuar fazendo. Porque o nosso Deus não é um Deus limitado, mas Ele age muito mais além daquilo que nós imaginamos. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Ele é o Deus Criador, é o nosso Pai. Não há nada impossível para Ele. Então eu me apeguei a essa palavra novamente. Continuei orando, continuei confiando no Senhor, acreditando no milagre. Então, esperando, saiu um comunicado da banca examinadora falando que tinha anulado 3 questões de ofício. Eu falei, Senhor, e fui conferir, mas somente 2 pontos veio para mim, então eu fiquei com 38 e ainda faltavam 2. Falei, Jesus, e agora? Continuei orando no Senhor, continuei confiando no Senhor, continuei buscando em Deus. E dali a alguns dias, novamente, saiu outro comunicado. E o curso que eu segui para que eu visse a revisão para fazer a prova, ele também soltou um comunicado falando que aquilo que estava acontecendo nunca havia acontecido antes. Que tudo, então, a partir dali poderia acontecer nesse exame da ordem. Eu falei, Jesus... Aí eu fui olhar esse comunicado de anulação e eu quase que não acreditava. Falei, Senhor. E fui olhar e havia anulado mais 2 questões. E logo eu gritei à minha mãe, mãe, passei. E o meu irmão falou assim, mas calma, você nem conferiu para saber se é realmente as questões que você precisa? Eu falei, Jesus, fui lá conferir e era realmente as questões que eu precisava. E o meu Senhor me concedeu este sonho, realizou este sonho em minha vida. E eu acertei, fiquei com 40 pontos, exatamente aquilo que eu precisava para passar. O Senhor realizou em minha vida o sonho que eu tanto buscava, que eu tanto orei a Deus. Irmãos, não pensem em vocês que eu orei pouco. Não pensem em vocês que foi só uma semana de oração, que foi só um mês de oração, que só foi 6 meses de oração. Não, eu coloquei aquilo num propósito diante de Deus. Apresentei diante do Senhor por muito tempo, por um longo período, e continuei buscando em Deus. Eu confiei no Senhor. E aquilo que era impossível ao homem, aquilo que era impossível aos meus olhos, o Senhor realizou em minha vida. E mesmo assim, vendo que eu havia acertado 40, tirado 40 pontos, parecia que eu não conseguia acreditar. Eu só realmente falei, é isso mesmo, quando saiu a lista dos aprovados.
E ainda assim eu fiquei, Senhor, é mesmo, Senhor? Sabe quando algum milagre acontece na sua vida e você pensa assim, Senhor, mas eu não mereço. Senhor, como isso pode acontecer? Não é verdade isso? Porque eu olhava e pensava, Senhor, mas o Senhor realiza sonhos. E Ele faz muito mais além daquilo que nós imaginamos. E eu olhando para isso que aconteceu em minha vida, eu penso, se o Senhor fez isso com uma prova, quem dirá numa família? Quem dirá numa vida? Quem dirá numa cura? Quem dirá num milagre urgente? O Senhor fez isso numa prova. Ele concedeu um sonho. Você acha que Ele não pode salvar a sua família? Você acha que Ele não pode salvar a sua casa? Você acha que Ele não pode transformar a sua vida? Você acha que Ele não pode curar a sua doença? Porque para mim mais vale uma alma do que uma prova. É mais importante a sua vida. Mas o Senhor, Ele é tão zeloso, Ele nos ama tanto, que também nos concede aprovações. Também abre porta de emprego. Também realiza sonhos. E o inimigo, ele quer roubar os nossos sonhos. Ele quer nos impedir de continuar sonhando. Ele quer nos fazer ficar paralisados, pensando que só porque servimos a Deus não precisamos também de outras coisas. Não necessitamos conquistar outras coisas. Não, o nosso Pai quer o melhor para nós. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. O nosso coração tem sim que estar voltado para o Senhor. Tem sim que estar voltado para Deus. Nós devemos primar sim por fazer tesouros no céu. Mas isso não quer dizer que Deus não nos abençoa na terra. Não permita que o inimigo roube os teus sonhos, mas confie no Senhor, busque no Senhor, apresente ao Senhor aquilo que você tanto necessita, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, porque o Senhor também quer te presentear. Volte a sonhar. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer, volte a sonhar, volte a sonhar, mas saiba que tudo há um propósito. O Senhor não me deu a advocacia por acaso. Eu sei, bem sei eu que há um propósito de Deus por trás da advocacia. Bem sei eu que há um propósito de Deus por trás da minha faculdade, porque também foi o Senhor que deu a faculdade a mim. Nós não tínhamos condições de pagar a faculdade. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade, não porque ele não queria, mas porque realmente não tinha. Mas o Senhor abriu as portas para nós. Mudou o quadro de nossas vidas. E aquilo que para o homem também parecia impossível, o Senhor determinou que seria possível, porque assim o Senhor quis. E hoje eu apenas agradeço a Deus e falo, Senhor, qual o seu propósito por trás disso? Apenas me mantenha no centro da tua vontade, Pai, e me guie, para que não eu apenas desfrute disso, mas que eu possa transformar vidas através da minha profissão, que eu possa ajudar ao meu próximo através da minha profissão, e que eu possa fazer a sua vontade, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. E hoje eu tenho colhido frutos, e pessoas chegam a mim para dizer, Bia, eu vejo Deus em você. Tem algo diferente em você. Pessoas dentro da minha própria profissão pedem para que eu ore por elas. Pedem para que eu compartilhe uma palavra com elas. O que o Senhor tem para falar conosco também é que não importa onde nós estejamos,
nós devemos levar o amor de Cristo. Nós devemos ser exemplos, ser testemunho vivo. O Senhor não me deu esse diploma por acaso. O Senhor não me deu a advocacia por acaso. E eu estou aqui, nesta terra, seja sendo advogada, seja sendo o que for, eu estou aqui para cumprir o propósito do Senhor, para proclamar as boas novas, para levar a Jesus Cristo o amor de Deus a várias almas, porque a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então a minha maior alegria é ganhar almas ao Senhor, levar alívio aos corações aflitos através da palavra de Deus. Esse deve ser o nosso propósito, acima de tudo. Mas saiba que o Senhor ainda realiza sonhos. Feche os seus olhos neste momento, que eu quero orar por você. Se conecte ao Senhor. Ore a Deus. Apresente a Ele os teus sonhos. Apresente ao Senhor os teus planos, porque eu fiz isso com Deus. Eu apresentei ao meu Pai os meus sonhos. E Ele tem realizado os meus sonhos. Ele tem feito maravilhas. Eu não deixei a obra do Senhor para buscar a realização dos meus sonhos. Eu não deixei a obra do Senhor para exercer a minha profissão. Muito pelo contrário. Eu continuo fazendo a obra do Senhor, ainda mesmo dentro da minha profissão. Feche os teus olhos neste momento e vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero apresentar essa vida diante de Ti, que está do outro lado neste momento orando comigo, que ouviu esta palavra, esse testemunho até aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço, vá de encontro a essa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tira esse desânimo do coração dessa pessoa. Senhor, que todas as mentiras malignas caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai, faça com que essa pessoa volte a sonhar, Senhor. Não deixe que o inimigo, Senhor, impeça a realização das tuas promessas na vida dessa pessoa. Mas ajude essa pessoa a enxergar a sua glória revelada através de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido agora. Senhor, nada pode impedir o teu agir. Senhor, nós sabemos que para tudo há um propósito e há um tempo determinado para acontecer. Então, ó Pai, em nome de Jesus, continua fortalecendo essa pessoa, continua guiando essa pessoa no teu caminho, continua direcionando essa pessoa. Senhor, não permita que ela pare, não permita que ela desanime, mas assim como o Senhor enviou uma palavra diretamente ao meu coração, dando forças para continuar seguindo, que o Senhor também possa fortalecer essa pessoa agora em nome de Jesus, possa enviar o teu Espírito agora, Senhor, o teu Espírito Santo Consolador. Senhor, assim como o Senhor me concedeu um diploma, assim como o Senhor me concedeu a advocacia, eu lhe peço que realize os sonhos dessa pessoa agora, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Pai, o Senhor me concedeu uma profissão. Assim eu lhe peço, Senhor, que também conceda vida a essa pessoa, que conceda cura a essa pessoa, que conceda transformação a esta pessoa, porque o Senhor Deus faz uma obra por completo. O Senhor Deus trabalha na vida das pessoas por completo. É na profissão, é no relacionamento, é na vida pessoal, é em todas as áreas da nossa vida o Senhor trabalha, pois é um Pai amoroso, é um Pai presente em nossas vidas. O Senhor curou o meu coração, curou a minha mente, transformou a minha vida, transformou a minha
eu lhe peço, trabalhe na vida dessa pessoa e que ela venha testemunhar para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Grandes coisas o Senhor irá fazer. Grandes coisas o Senhor faz àqueles que permanecem fiéis a Ele. Aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam perante as dificuldades, perante outros deuses, perante a outras pessoas, mas aqueles que guardam o seu coração em Deus. Aqueles que prevalecem e continuam firmes diante do Senhor, sabendo que se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Eu compartilhei com vocês mais uma experiência que eu tive com o Senhor, mas são muitas as experiências que eu tive com o nosso Deus. Como eu disse, Ele não somente trabalhou na minha profissão, na minha educação, mas trabalhou em todas as áreas da minha vida. E Ele continua trabalhando, Ele continua cuidando, porque Ele é meu Pai, Ele é o meu Deus, o meu consolo. Ele é o caminho que eu sigo. Jesus Cristo é o meu alvo. E assim prossigamos. Neste momento eu quero lhe pedir que nos ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que saibam que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus ainda realiza sonhos e que não importa onde estejamos, nós podemos sim fazer a obra do Senhor. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva e nos ajude a continuar levando as boas novas do Senhor. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.